Olá, meus amigos, e sejam bem-vindos ao Desabafos com Café. Aqui é um lugar para nós lermos algumas histórias, relatos ou desabafos das pessoas na internet em que elas nos contam algum problema ou nos perguntam sobre algum caos que elas têm, né? E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, deixem o seu like e se inscrevam para ajudar o canal a crescer mais. Em nossa primeira história, nosso autor já nos pergunta: Sou babaca por gravar minha esposa comendo todas as minhas batatas fritas para provar um ponto? Eu não como muito fast food, mas gosto de me permitir esse luxo em viagens longas. Minha esposa, por outro lado, costuma preparar vários lanches saudáveis para ela. Iogurte, salada de quinoa, barrinhas de proteína, essas coisas. Ela diz que McDonald's é nojento, mas invariavelmente acaba querendo comer só algumas batatinhas. E termina comendo metade ou mais delas, embora sempre negue e jure que pegou só 2 ou 3. Na viagem em questão, há algumas semanas, estávamos eu, ela e o meu filho de 13 anos. Fizemos uma parada porque ela precisava usar o banheiro e havia um McDonald's na saída. Enquanto ela foi ao banheiro, eu e meu filho fomos pedir comida para a viagem. Como sempre, perguntei se ela queria algo e ela respondeu: Não, mas eu pego algumas das suas batatas. Meu pedido padrão no McDonald's é o combo de um McDouble, 4 McNuggets, uma batata pequena e um refrigerante. É o suficiente para mim, ou seria suficiente, se minha esposa realmente comesse só algumas batatinhas. Eu adoro as batatas do McDonald's, mas deixo para comê-las por último porque prefiro comer o hambúrguer e os nuggets ainda quentes. Uma pequena observação: eu já tentei comprar batatas extras. Se peço uma média para mim e deixo a pequena para ela, ela se recusa a comer dizendo: Eu falei para você não comprar para mim. Resultado, eu fico com 2 porções, gasto um dinheiro a mais e acabo comendo tudo sozinho, ou seja, não compensa. Enfim, naquele dia resolvi fazer um experimento. Pedi pro meu filho, depois de pegarmos a comida, tirar tudo do saco, o hambúrguer e os nuggets, para ele segurar no banco de trás, deixando apenas as batatas no saco, em cima do console entre o meu e o banco dela. Pedi também para ele colocar o celular filmando o saco de batatas, para registrar o que aconteceria, sem que ela percebesse. Eu garanti que não tocaria nas batatas em momento nenhum e apostei com ele que a mãe comeria todas. Dito e feito, fomos conversando, eu comi o hambúrguer, trocamos umas palavras e vi a mão dela indo no saquinho algumas vezes. Peguei meus nuggets, comi, seguimos o papo e vi a mão dela voltando várias vezes pro saco de batata. No fim, ela disse: Ok, me dá o lixo, e começou a colocar tudo no saco do McDonald's. Eu perguntei: O que você está fazendo? Ela respondeu: Limpando, é. Eu disse: Ainda não comi minhas batatas. E ela: Ah, nós comemos tudo, amor. Aí eu dramatizei de propósito: Como assim nós comemos tudo? Eu nem sequer toquei nelas. Tentando parecer bravo, mas me segurando para não rir. Ela insistiu que só pegou umas poucas, e aí então revelei: Eu não comi nenhuma batata e tenho prova disso em vídeo. Ela ficou confusa. O que você quer dizer com isso? Expliquei que o meu filho tinha gravado tudo e que se as batatas tinham acabado, era porque ela tinha comido todas. A reação dela foi muito mais intensa do que eu esperava. Ela começou a gritar comigo e com nosso filho sobre gravar sem consentimento, como se eu tivesse feito um vídeo íntimo sem permissão. Disse que eu e ele estávamos fazendo brincadeiras idiotas e envergonhando ela. Eu tentei explicar que era só para mostrar o quanto ela realmente comia e que seria melhor pedir uma porção separada para evitar esse tipo de situação. Ela se recusou a assistir o vídeo, mas acho que no fundo percebeu que realmente comeu tudo. Desde então, ela vem me ignorando e, pior, tem sido ríspida com nosso filho, brigando por pequenas coisas que antes nem a incomodavam. Ela claramente espera um pedido de desculpas por eu tê-la filmada. Na minha cabeça, foi uma maneira inofensiva e engraçada de provar um ponto. Sou babaca? Evidentemente que não, né? Obviamente é uma brincadeira, né? Ele fazendo ali com a própria esposa. Não entendo por que ela levou isso tão pra esse lado, assim, né? Ela respondeu de forma tão ruim. Não tem problema você ser uma pessoa que come toda a batata nem nada. Mas eu acho que é porque eu não gosto de ficar estragando comida, né? De jogar comida fora. Essa parte de pedir uma porção extra e deixar ela comendo escondida poderia ser uma boa, mas eu acho que, como tá num relacionamento, né? São casados, eu acho que é uma questão só do cara se conformar que ele vai comer menos batatas ou conversar melhor com ela, sei lá, um negócio tão pequeno, sabe? É só batata frita, gente. Mas cada casal, né? E agora, pra nossa segunda história, a nossa autora dessa vez pergunta se sou babaca por dizer que se fosse outra mulher. Meu. Sou babaca por dizer que, se fosse outra mulher, ele já seria corno. Eu venho enfrentando problemas na minha vida sexual com meu marido. Ele já passou 4 meses sem fazer sexo oral em mim, embora sempre queira que eu faça nele. Durante o sexo, ele nunca me beija, não toca nos meus seios e nem se preocupa com as preliminares. Chegou a um ponto em que eu dei um ultimato. Ou ele começa a se esforçar mais nas preliminares, ou eu simplesmente não vou querer transar. Já faz quase 15 dias que ele não me toca sexualmente. A libido dele sempre foi baixa e isso tem sido motivo de várias brigas entre nós.
Eu disse que ele não me satisfaz e que, quando transamos, tudo dura no máximo 5 minutos. Depois do ultimato, por um tempo ele até melhorou, mas agora voltou a me ignorar. Ele diz que eu sou chata e grossa com ele, mas ultimamente é ele quem tem levantado a voz comigo. Eu acabo me defendendo, ainda mais quando estou de TPM, e percebo que, depois de alguns dias sem sexo, fico extremamente irritada. O que mais me dói é que nosso relacionamento não tem carinho, não tem beijo, não tem abraço, não tem afeto. Às vezes me arrependo de ter casado, porque se eu soubesse que seria assim, talvez nunca tivesse ido adiante. Já tentei conversar, mas parece que nada muda. Então chegou a quinta-feira e eu acabei perguntando por que ele não me tocava mais. Talvez eu tenha falado de um jeito que o deixou na defensiva, porque ele respondeu dizendo que estava cansado e que não tinha tempo para as minhas coisas. Ainda disse que eu só pensava em sexo. A conversa foi ficando pesada até que eu acabei desabafando e disse que se fosse outra mulher, ele já estaria sendo traído, porque nenhuma mulher aguentaria ter o marido ao lado e não ser procurada. Foi então que ele retrucou, dizendo que é justamente por isso que não me procura, porque, segundo ele, eu transformo a vida dele no inferno. Disse que não quer transar com uma mulher como eu. Sou casado há quase 2 anos, temos no total 5 anos de relacionamento. Observação 1, eu nunca vou trair ele. Observação 2, eu vi que algumas pessoas me perguntaram sobre pornografia. Ele se masturba todo dia com pornô. Eu não sei se isso é algum vício, mas é algo que ele faz todo dia de manhã. Ele diz que é porque precisa de menos energia do que sexo. E a última observação, ele diz que está exausto do trabalho, passa 12 horas fora de casa. Quando chega, só quer relaxar jogando, assistindo e vendo vídeos no TikTok. Ele também é sedentário, trabalha como professor. Quem foi babaca nessa história? Não sei nem se é uma questão de ser babaca ou não, mas claramente tem um desencontro aí de pessoas, né? Eu vou mandar o obrigatório "a carne só cai no prato do vegano", né? Como um tipo de resposta simples, mas... Eu acho que, em primeiro lugar, se a nossa autora gosta do marido, partiu pra uma terapia de casal, né? Se não, acho que não tem muito por que ficar nessa briga, assim, sabe? De pessoas que estão em momentos diferentes, sei lá. No caso, eu pedi um divórcio, né? Agora, acho que não tem como ignorar também essa questão da pornografia, que se o cara faz todo dia, e ainda mais na parte da manhã, né, em um horário específico assim, é um vício, né, pô? Então, tem muito disso também, né, que as pessoas relatam na internet, ou falam desses problemas que as pessoas têm vício em pornografia, né, e tem que tratar, né? O cara provavelmente não faz terapia, então seria bom, e muito provavelmente ele sendo sedentário e não estando nem um pouco afim assim, deve ter uma testosterona baixa aí também, que seria interessante resolver com o médico, né? Pra você que tá me ouvindo aí, se você sofre com esse tipo de coisa, é só você procurar ajuda profissional, dos médicos certos, que muito provavelmente as coisas vão se resolver e você vai viver uma vida saudável e boa. Principalmente no seu relacionamento. E agora, pra nossa próxima história. Nosso próximo autor pergunta: eu sou babaca por não me esforçar para dar um emprego pra minha irmã? Bom, vamos lá. Basicamente, eu sou formado em odontologia há 6 anos. Eu sei que demorei bastante para dar um rumo na minha vida, mas as coisas são o que elas são. Quando eu me formei, minha irmã já era formada por volta de 10 anos, e quando eu perguntei se poderia ir trabalhar com ela meio que tirou o corpo fora, dando a desculpa de que eu ainda tinha que amadurecer um pouco na profissão e tal. Até aí tudo bem. E eu também não perguntei mais. Acontece que nesse meio tempo ela teve 2 filhos e acabou fechando o consultório, e eu consegui meio que dar uma alavancada na profissão. Passei em um concurso, terminei 3 especializações e abri meu consultório. E ela meio que se dedicou exclusivamente aos filhos, pois o marido bancava tudo. Isso tem mais ou menos uns 4 anos. No resto a gente se dá bem, mas profissionalmente ela sempre meio que parece que não me leva a sério, mesmo hoje em dia, que eu já tenho uma carreira, e ela nunca me ajudou nesse ponto, a não ser falando com uma amiga dela para eu ir trabalhar em um consultório longe pra cacete e ganhando uma mixaria. Tem mais ou menos uns 3 meses que eu abri meu consultório próprio e ela se divorciou do marido, e está tentando voltar à ativa, isso depois de 4 anos parada. E veio me perguntar se podia vir trabalhar comigo. E eu meio que falei pra ela que ela estava há muito tempo parada e que era melhor ver se ainda estava em condições de trabalhar e tal, e meio que ela iria acabar tirando um horário de outro dentista que chamei para trabalhar lá enquanto eu estivesse no meu emprego do concurso. Então, eu meio que falei que não por enquanto. E cara, isso virou um problemaço na família, porque diferentemente de mim que só aceitei quando ela negou, e fui seguir minha vida, ela está reclamando com familiares que eu não tô ajudando ela, que ela está precisando do emprego, e por aí vai. Bom, basicamente é isso. Eu sou babaca por não chamar ela pra trabalhar comigo. Ah, e um detalhezinho, pois esqueci. Esse cara que botei pra trabalhar comigo me deu uma puta força quando eu estava fazendo uma das especializações. Me deu uma porrada de material e ainda me emprestou um motor de implante que custa quase R$ 9.000 sem me pedir absolutamente nada em troca. E inclusive fui eu que ofereci o horário pra ele, não foi ele que me pediu.
E um detalhe aqui, que o autor menciona também, ele tem 41 anos e a irmã dele 47. Então, esse negócio de problemaço na família, porque a irmã dele tá reclamando com os familiares, isso é coisa de adolescente, né, gente? Coisa de criança, pelo amor de Deus. Se ela já não fez nenhum favor quando o cara tava, né? O próprio irmão tinha acabado de se formar, pô, podia ser um negócio legal ali pra... Dava uma ajuda pra ele, né? Pra ele começar na profissão, dava uma ensinada nele, sei lá, né? Pô, dava uma ajudada. Pelo jeito ela só cagou, né? Pelo menos no relato que a gente tem do autor. Então, pô, ele não tá nem um pouco errado também não querer muito ali ajudar ela, né? Ainda mais que ele tem uma parada toda estruturada há pouco tempo e tá seguindo a vida dele, né? Agora a irmã, depois que viu a vida dela ali meio que ir de ponta cabeça, aí ela quer, né? Quer ajudinha do irmão e da família, ou quer ficar reclamando pra família. Pelo amor de Deus, né, gente? Pô, vamos crescer, né? Quase 50 anos na carcaça, é hora de, né, correr atrás do seu próprio, né? Vamos parar com essa babaquice. Isso é tudo por hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado das histórias. Por favor, não deixem de se inscrever e até o próximo vídeo. Fui!